Oi, gente, muito boa noite. Está começando aqui o Precisamos Conversar com os seguintes assuntos. O meu preferido. Bolsonaro foi preso. Nossa, como eu esperei por esse momento de falar isso aqui. Ó, eu posso falar mal do Brasil, mas ninguém pode. Muito menos um chanceler calvo alemão. Concordam? E o filme Apollo. A história de um homem trans que ficou grávido de uma mulher trans. Entendeu? Então a gente explica. Olá, está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres. Eu sou a Juliana Baroni e estou com essas garotas super poderosas. Me acompanha. A Sucena, ela, a nossa cantora, a nossa historiadora maravilhosa. Márcia Tiburi, nossa teacher, nossa escritora. Hoje temos novidades da nossa teacher. Nossa teacher. E Sara Zara, claro, nossa filósofa das redes. Que fez aniversário há poucos dias. Então, hoje vai ser uma festa. Bolo Guaraná, muito doce pra você. E a Alice não trouxe o meu leite condensado, que ela falou que ia trazer nas frutas. Alice, pelo amor de Deus, providencia o leite Alice, condensado. Ela nunca te pediu nada. Por falar em leite condensado. Né? Falando em leite condensado. Hoje vamos falar sobre isso. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo. Também em vídeo, um luxo, né? Lembrei de uma coisa. O quê? Você faz aniversário no mesmo dia da minha irmã. 23 de setembro. Ah, então ela é dia de novembro, menino. Sagitariana. Ih, gente, de setembro eu tô completamente louca. É. 23 de novembro. Sol nascendo em Sagitário, assim, O Sol nascendo em Sagitário, não é à toa que é, enfim, esse signo solar, né? Esse signo maravilhoso. Gente que tem fogo no rabo, né, Sara? É. Tem 2 rabos pra ter 2 fogos. E hoje também eu quero mandar um beijo pra minha cunhada Patrícia, porque hoje nasceu o meu afilhado Tiago. Quase que eu falo em Tiago de novo. Viva o Tiago. Nasceu hoje de manhã. Eu quero mandar um beijo para a família toda. Eu e Eduardo Moreira, que somos os padrinhos, né? Padrinho e madrinha. Estamos muito felizes. Deus abençoe sua vida, Tiaguinho. Um beijo da madrinha, da Dinda. Bem-vindo, Tiago. Bem-vindo, meu amor. A esse mundo estranho. Vamos lá, hein? Sagitariano, Vamos hein? melhorar esse mundo, Sagitariano. Pelo menos nasceu em novembro, né? Dia 25 de novembro de 2025. Olha que data bonita, né? Fizeram numerologia já? Já o quê? Numerologia? Não, calma que eu vou fazer. Saindo daqui, eu vou fazer tudo. Vai ver o nome certo. Já tem o nome? Tiago? Tem Tiago. Mas peraí, calma. Sábado de manhã, acordamos com uma notícia muito esperada. Notícia, inclusive, dada em primeira mão pela nossa maravilhosa jornalista Juliana Dalpiva aqui no ICL. Foi o furo do ICL, tá, gente? Era por volta das 6 da manhã do dia 22 de novembro, quando Bolsonaro teve sua prisão preventiva decretada. O ex-presidente tentou violar a tornozeleira, provavelmente para fugir, né? A polícia detectou que havia algo errado e Alexandre de Moraes não teve saída. Mandou o ex-presidente para uma cela na Polícia Federal em Brasília. Momento histórico para o Brasil, né? Bom, para variar, rolou aquela chuva de memes. Eu queria saber quais os preferidos de vocês. Vamos fazer uma rodada aqui? Primeiro eu vou fazer uma rodada de licor. Primeiro, olha só, eu trouxe um licor do sítio, e aí, feito pela Nice, que aliás, ela falou assim, manda um beijo pra mim, que eu fiz o licor. Um beijo, eu falei, ô Nice, olha aqui, o seu licor tá sendo degustado num dia muito especial. Tchim. Vamos lá, tchim. Saúde. A Sara não bebe, tá brindando com água. Água mineral, que vamos lá. Coisa. Olha, atenção, vamos lá, 1, 2, 3 e... Água é vida. Ai, amém. Meu Deus, que delícia. Eu vou ficar só cheirando. Olha só. O meu meme, posso começar? Sim, O meme que eu mais gostei, quer dizer, eu tô curtindo todos, eu tô me divertindo vendo esses memes. O brasileiro é muito criativo, né? Muito. Mas o que eu mais gostei foi um que é assim, ô Michele, mulher, onde é que tu tava?
O seu, Márcia. Eu não consigo esquecer que era aniversário da Maria do Rosário, gente. Nossa, é verdade. Porque a Maria do Rosário, quem lembra o tanto que ela penou na mão desse infeliz chamado Jair Bolsonaro e cair no dia do aniversário dela. Imagina essa mulher acordar de manhã, E ter essa fez pra grande notícia. festejar o seu dia, curtindo lá em Porto Alegre, e de repente o presente é o enjaulamento justamente do Jair Bolsonaro, como ele é chamado nos Estados Unidos. Isso já é o próprio meme. E, ó, pra quem não lembra, Maria do Rosário foi aquela mulher que o Bolsonaro falou o seguinte, quando ele era deputado. Ah, você é tão feia que você não merece ser estuprada. Não merece ser estuprada. E seguiu falando, você é louca, você... Enfim, foi aquele horror Foi todo, ele, né? e depois Ele teve é o outros próprio. eventos, teve outras, ele foi processado, ele perdeu, ele teve que pagar uma indenização pra ela, porque a coisa foi longa ao longo da vida. Então eu achei curioso que tenha você que gosta Ironia de numerologia. do destino. Caiu bem, né? E foi preso no dia 22, Na né? minha véspera. Que não é a sigla do partido? Do PL? Mas ele também. mas o Xandão não foi inocente, Bolsonaro não. 22, ó. Foi Ele preso não foi no dia inocente. 22. Eu acho que ele Você viu planejou, sim. aquele ator Ó, que 22. A gente falou, não vamos esperar, vamos esperar Crueldade, virar. você viu, ele falou que crueldade do dia 22. Ele teve. Pra mim, o melhor meme foi o do capeta lá, falando com o filho dele. Vamos lá, tira o negócio do seu pai, a tornozeleira. Ai, Eu chorei demais aquele trem ali, viu? Falei, é criativo. Se os brasileiros fossem criativos assim o tempo todo, ia ser muito bom, viu? Uma que eu achei muito engraçada foi o meme de uma pastora evangélica chorando. Ela gravou uma selfie chorando, um vídeo selfie, falando tudo que eu eu orei, né? Tudo que eu orei contra o Lula. Pegou no Bolsonaro, ela chorando aos prantos. E aí espalhou isso. E eu vi aquele reverendo Caio Fábio, que é maravilhoso, assim, é um pastor. Ele não é pastor, né? Reverendo da igreja anglicana. Aí ele falou um comentário engraçado. Eu conheço o Bolsonaro há muito tempo, desde que ele era vereador e deputado pelo Rio de Janeiro. E é um cara que eu não chamaria nem pra ser síndico de prédio abandonado, porque ele não tem competência nem pra ser síndico de prédio Aí abandonado. eu tô Não, se ele fosse síndico, e falando pra essa mulher, né, que se você fosse uma cristã, você saberia que não se reza contra, que não se profere contra, porque a maldição volta pra boca. Uau! E aí, Fica a dica, Fica a né? e aí dica. aparece Fica a dica. Michele orando, né, Sara? Mas ela orou bonito. Pro Alexandre de Moraes. Mas ela orou, mas a oração vai ser ouvida. Porque ela falou assim: eu quero que Deus abençoe Alexandre de Moraes. A afeição dela tava melhor do que a minha. Eu falei, Ela não tava eu quero chegar nesse nível. Ela não tava conseguindo segurar Satisfação. quase que o prazer. Tem hora que eu fico pensando, será quem que foi que ligou e avisou que tinha alguém roendo a tornozeleira em casa? Não, o negócio Até que eu pensei, será que apita. não foi? Mas será Tem que ele não... sensor. Mas, O gente, negócio Então, mas será que ninguém apita. ligou lá e falou que tem algum marido querendo fugir pra poder adiantar o processo? Não, mas A será Sara que... tem essa teoria, que foi a Michele que dedurou. Eu acho que eles brigaram e aí ele ficou desesperado, entrou em surto, em crise e resolveu fazer aquilo como uma pessoa sem noção, né? Porque o Bolsonaro, na verdade, é um tremendo de um sem noção. É um pobre- De um cagão, Se né? ele não tivesse poder e não tivesse esse delírio de poder, ele seria um Zé Mané qualquer, como de fato ele é. Exato. Só que ele se tornou uma figura importantíssima no cenário brasileiro, justamente porque ele é um desqualificado. Então não seria síndico nem de prédio abandonado, mas é o fato dele não poder ser síndico nem de prédio abandonado que é o paradoxo que o levou justamente a essa posição de presidente da isso, né? República. É o efeito do poder, né, gente? É o efeito do discurso grotesco, da performance grotesca na política. Isso é algo que a gente precisa também entender melhor, porque quanto pior o sujeito mais sucesso ele faz numa época de fascismo. Aliás, são essas figuras que instauram, que colocam o fascismo Mas em jogo na porque Ele, política. nesse Idiota, caso, mas tem é o vergonha de fascismo ser como idiota, né? entretenimento, Sim. né? Porque Aí ele é um acham- personagem tão bizarro que quando ele surge, como falando aqueles absurdos, tem gente que se identifica pela Se bizarrice. identifica- E acham que é uma brincadeira. Isso se chama ridículo político.
Patético. Tem então. aquela frase icônica do Nelson Rodrigues, que ele fala que os idiotas vão dominar o mundo. E tá aí. Não pela inteligência, mas pela quantidade. Mas eu sou chata, Eles viu? são muitos. Eu acho isso genial, Ô, cara. gente, eu sou muito chata, eu acho. Eu sou muito chata. Mas Por não é, quê? porque tem... Por quê? É cabeça que pensa muito em excesso, que eu acho que eu penso em excesso tem hora, que eu queria não pensar tanto. Mas é nessas horas que eu fico vendo assim, como que o brasileiro se perde fácil. Tipo, na hora da folia, o brasileiro se perde demais. Porque eu sei que era um momento, pra mim, no meu caso, o Bolsonaro ser preso foi uma realização pessoal mesmo, foi presente de aniversário. Só que aí eu fico pensando, como a gente tá perdendo ainda, tem que organizar as folias, entendeu? Porque a gente tá perdendo ainda, a gente como o lado progressista. Aí eu fiquei vendo nessa parte aí, uma galera se perdendo na hora da zoação, mas perdendo o limite das coisas. E aí começaram a fazer, mas eles fizeram também, se igualando à idiotice. Eu falei, Eu cara... concordo com você, Falei, Sara. gente, cadê a estratégia do povo de pegar agora e mostrar que a gente é inteligente? E diferente deles, ó, né? Tá sendo preso por isso mesmo. Aí o povo fez assim. Aí virou Não aquela entendi. briga de novo. Não entendi. Me Tipo assim, explique melhor. perderam o foco, Quem sabe? perdeu o foco? O povo perdeu o foco na hora de zoar um pouco a questão do Bolsonaro. Bolsonaro? Dele ser preso. E aí eles não lembraram que o Bolsonaro ser preso não significa que acabou o bolsonarismo. E aí virou uma briga, e perdeu o foco da briga, que virou só a prisão do Bolsonaro, mas o motivo mesmo, tinha que falar o tempo todo, olha, foi preso porque teve golpe de Estado, isso. Entendi. Aí começaram a falar coisas idiotas, igualando ao nível do povo idiota, entendeu? Sim, mas o bolsonarismo, gente, ele, na verdade, é um termo... Eu vivo combatendo esse termo, eu achei ele péssimo. E muita gente, intelectuais respeitáveis, pessoas aí com muita noção das coisas, gostam de usar isso. Eu até escrevi um artigo para Cult chamado Epistemofobia, que é o medo que as pessoas têm de usar, inclusive intelectuais, de usar certos termos que são históricos, tipo fascismo. O bolsonarismo é um ligado... nome novo, né? Sim, ligado ao Bolsonaro, hitlerismo, bolsonarismo, chavismo, stalinismo. São subnomenclaturas, né? É como se não é fosse sempre ligado à sub. pessoa, mas o fenômeno é sempre o mesmo. Aliás, botei o Chaves aí, mas não era só pra Márcia. dizer. Lulismo e tal. É ligado à pessoa. O bolsonarismo não é um fascismo diferente de putinismo, de trumpismo e tal. É sempre a mesma coisa. Aí você bota o nome do cara, parece assim que surgiu uma coisa nova. Não surgiu uma coisa nova. É o velho fascismo de sempre, que se organiza no Brasil, apareceu como nazifascismo, e assim foi. Então é sempre o mesmo ódio às minorias, o mesmo populismo de direita, que aí a gente pode discutir uma coisa interessante, que é o populismo e o populismo de direita e o populismo de esquerda, que tem teóricos também que defendem. Eu acho interessante pensar um populismo de esquerda. Mas não parece que é um apelido pra criminoso? Pra mim, Não, eu escuto qual que é é o um mal? apelido pra poder, tipo assim, eu sou bolsonarista, mas não fala que eu sou racista, que eu sou classista. Tudo que é envolvido com fascismo, parece que eles colocaram um nome bonitinho, Exatamente, entendeu? é isso. E é um movimento, não é sobre o lado político, é da pessoa. O que eu tô querendo dizer é que isso é pra enganar as pessoas, pra, tipo, diminuir, pra... camuflar, né? Exatamente, é um E esquema também- de escamotear a Sim. verdade. É Tá vendo? Não tá fascismo, maluca. gente, é Eu- fascismo. Não, Mas fascismo é muito pesado, aí o povo não gosta. Tem uma coisa que você tá falando que faz sentido, porque não há nada de novo sob o sol. Então, não é um bolsonarismo... ele não tem uma identidade especial dos outros momentos políticos. É só Então, o nome do momento não agora, né? justamente, porque se tivesse alguma... Não tem uma consistência nova, alguma nem características novas. Não tem. É só o isso mesmo fascismo é. repaginado com os aspectos que são concernentes a essa época. Então, de fato, a gente tem internet, o crime organizado, o milicianato. Então, as condições de possibilidade desse fascismo são, digamos, um pouco diferentes. Eu escrevi um livro, eu escrevi vários Lá livros. Eu escrevi O Ridículo Político, O Delírio Olha, do não Poder, foi a o Sara Zara que Tur- falou dessa vez. Ó. Esse é o nosso próximo assunto. o Eu já trouxe meu Turbotecno, livrinho. blá, 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 blá. Ó esse Blá, blá, aqui. blá, o Esse aqui eu Turbotecno quero ler. macho, nazi, Esse é fascismo. meu. Ó, eu meu. gostaria. Eu Inclusive, te vou dar uma empresto. Você tem dica, também. viu, Juliana? Vou dar uma Esse dica não. pro... Mas Não, por que, que vou te a dar. questão é turbinados? Mas deixa Sara, eu te falar uma é coisa. isso. Deixa eu A falar Márcia uma podia coisa dar uma pra aula vocês. lá, ô, Juliana, rapidinho. A Márcia podia pegar uma aula no ICL pra explicar pra galera que é progressista que, às vezes, elas também caem nessa malha aí do fascismo de praticar algum tipo de coisinha, sabe? De elitismo, classismo. E eu vi isso por isso que eu arrumei briga esse final de semana aí por causa da prisão do Bolsonaro. Porque eu tava vendo pessoas que não têm boa comunicação, querendo entender algumas coisas, e as pessoas que se dizem, né, que entendem muito, diminuindo quem fala diferente, entendeu?
Inclusive, até uma briga que eu vi lá, que eu mandei o texto pra ela. Não, mas isso é arrogância intelectual. Então, essa de arrogância algumas aí, pessoas. de querer tirar, sabe, de querer diminuir o interesse da outra pessoa que não sabe muita coisa, inclusive nas palavras. Aí, toda oportunidade que tem de ser classista e elitista ou algo parecido assim, às vezes a pessoa usa. E aí, nessa questão dessa briga do Bolsonaro, que eu fui observando, o pessoal se igualou no nível que não precisava, sabe? Não, mas olha só, Entendi. só para Mas ilustrar, você vai dar uma aula que eu vou pedir uma dica Eu não quero lá. aqui fazer fla-flu, tá? Não quero fazer nenhum fla-flu, nenhuma final de Libertadores, que, aliás, esse final de semana tem final. Na minha casa só se fala em Flamengo, que é inferno. Mas não tem problema. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, o Bolsonaro é um medroso, é o famoso cagão. frouxo. Né? Se estava com plano de fuga ou não estava, tem aí uma investigação com essa linha, que estava um plano de fuga, que ele ia para El Salvador, sei lá para onde. Solda. Aí tem uma ideia que ele A pegou a solda, não, a solda foi... Não, gente. Mas olha só a Sensacional. diferença. Me recuso. O Bolsonaro teve, se eu não me engano, 5 tentativas de obstrução da justiça ou de tentativa de fuga, como é que fala? De tentar violar medidas cautelares 5 vezes. Que a gente sabe, né? Até ser preso. Mas vamos lembrar que ele já estava preso preventivamente em prisão domiciliar, confortavelmente naquela puta casa que ele tem lá em Brasília. Vamos pensar no Lula. O Lula e o Bolsonaro tem aquilo, tentativa de golpe de Estado, e fora as coisas que ele não está sendo condenado, que ainda não tem essa investigação sobre a As Covid, joias. sobre as joias. As mortes na Covid, para mim, aquilo já seria motivo mais do que É o suficiente pior. para ele estar. Aliás, podemos ir lá para trás. O dia que ele dedicou o voto contra a presidenta Dilma, a favor do brilhante Ustra, ele Nossa. teria que ter sido preso ali, naquele momento, né? Para falar assim, isso não pode homenagear torturador dentro da Câmara dos Deputados, sei lá de onde que ele estava. Enfim, aí vamos falar do Lula. O Lula, que foi investigado pela compra pelo triplex que ele não comprou, que não estava no nome dele. A prova do brilhante Moro era assim, não é de ninguém, então é do Lula. Pronto, tá aprovado, né? Foi preso, ficou mais de 500 dias preso, se entregou dignamente enfim, olha a diferença de material humano dos dois. Entendeu? Então eu queria só deixar isso claro. É bom lembrar. É bom lembrar. Isso é a respeito do quê? De coragem, de brio, de É um enfim, fraco. É um fraco. um é um fraco e outro é um líder. O outro é um líder. Bom, e também me chamou muita atenção um influenciador evangélico, o Ismael Lopes, que pediu para discursar na vigília evangélica do senador Flávio Bolsonaro. Até aí, tudo normal. De repente, ele começa a citar uma passagem bíblica que dizia assim: quem cava covas, por elas será engolido. Ninguém percebeu nada de estranho e ele continuou. E pediu que Jair Bolsonaro fosse condenado por ações durante a pandemia que levaram à morte de 700 mil pessoas. Bom, vocês imaginem a confusão, né? Ele foi perseguido e agredido por simpatizantes de Bolsonaro. O Ismael Lopes, que é pastor evangélico e progressista, foi bem ousado, mas também foi bem corajoso e bem inteligente de usar aquele palco, porque eu queria saber o que você achou dessa história, Sara, você que é a nossa representante evangélica da bancada. Me respeita. Eu não sou evangélica, eu sou de Jesus. Você não é evangélica? Não, eu sou de Jesus só. Ah, Que é bem diferente, porque o evangélico é do pastor. Você- Eu sou de Jesus. Você é de Jesus. diferente. Então você é mais da nossa linha. É Ah, nossa linha de tem uma evangélico. diferença muito grande. A diferença entre Eu não sou a do pessoa ser de Malafaia, Jesus. eu não sou do André Valadão, eu sou de Jesus. Aí eu entendeu? gostei de ouvir isso, Jesus porque é quem eu guia-me, gostei também. como é que é? Jesus que guia-me coisa. Então, eu achei ele bem ousado e corajoso, até porque... Muito corajoso. achei- e provocador, né? Dizendo como cristão, achei que ele não vigiou, porque ali era um âmbito muito violento e poderia acontecer alguma coisa muito Poderia. trágica com a integridade física dele. Mas assim, querendo ou não existe revolução, né? Se você não for revolucionário. Então ele foi lá e meteu o pé, meteu a boca no microfone e falou no meio de todo mundo, na cara de todo mundo. E o bom é que rendeu corte, né? Porque hoje todo mundo faz por corte, inclusive a extrema-direita. E aí, pelo menos, foi alguém falando a verdade usando referências bíblicas. E aí, rapidinho um gancho que eu tava só linkando com isso aí, quando eu ouvi ele falando sobre isso, que ele explicou muito bem. Em poucos minutos, ficou claro que ele usou referências bíblicas para ir contra tudo isso que o pessoal pregou usando o nome de Jesus. Na hora eu lembrei da questão que colocaram lá, em Minas já tá liberado,
colocaram a Bíblia como colocaram a Bíblia na grade escolar, para ter ensinamento na grade escolar. E aí o que eu estava pensando, não é que eu concorde, porque para mim o Estado ser laico, ele é laico em tudo. Isso aí é questão de religião em lugar nenhum. Porém, o Brasil não está enquadrado nisso. O Estado é laico, mas o Brasil não. E estão enfiando a goela abaixo. E aí a Bíblia é um livro que ela só é mística para quem acredita. Se bota na mão da Márcia como uma pessoa que lê, você como historiadora, tem muitas coisas ali. E eu acho que a melhor forma para pregar para crente, para evangélico, que acha que tem que colocar tudo na questão religiosa, é uma pessoa inteligente pegar a Bíblia e começar a destroçar do mesmo jeito que aquele cara ali fez. Imagina um cara daquele numa sala de aula, ensinando o que é Jesus como comunista, usando a palavra. Porque é só assim, gente, não tem outro jeito. Entendeu? Então, mas é só um link assim que eu sabe fiz. que o Eduardo Moreira leu, o Eduardo Moreira é meu marido, né? Mas eu tô falando assim pra manter uma formalidade na empresa. Pública. Ele leu a Bíblia como se fosse um livro de histórias mitológicas. E né? Mas ele leu com essa ótica. E ele, assim, adorou ler assim. Não, é um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Eu nunca consegui ler a Bíblia, eu católica, né? Não praticante agora, mas nunca consegui ler, passar. Eu não conheço a fundo a Bíblia. Tem uma passagem que fala dos 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus multiplicou. Cara, aquilo ali você ensina o conceito do que é o comunismo real, o que é a comunhão de coisas, sabe? Porque ela é desenhada ali. Só não entende quem finge que não entende. E eu acho que seria um ponto, porque não tem como você pegar uma pessoa igual o povo da extrema-direita e querer ensinar pra ele coisas quando eles não querem. Tem que ser na linguagem deles. Eu acho que seria uma oportunidade, entendeu? Não que seria bom, mas é uma estratégia dentro do que a gente Mas já o fundamentalismo só funciona justamente por isso, porque você faz uma leitura que prescinde de hermenêutica, de interpretação, e que lida com o texto como se ele não fosse texto, como se o texto fosse a verdade. Isso é fundamentalismo. E esse pastor fez exatamente uma coisa assim absurda. Ele conseguiu fazer em segundos as pessoas entenderem que estava errado o que estava fazendo. Exatamente. Eu achei adorável o pastor, foi heróico, realmente dá medo. Na hora a gente até fica pensando, será? Eu nunca tinha visto essa pessoa. Você fica pensando, será que é uma pessoa de verdade? Porque tinha um discurso tão articulado, tão preparado, não parecia aqueles ignorantes tendo surto que a gente vê Prática de extrema-direita. Né? Então, achei ele fascinante. Agora, acho muito legal pensar que tem toda uma leitura, sim. Você até achou que fosse um ator, né? Eu até fiquei pensando se não era um cara fazendo uma onda. Mas não, era de verdade, aí fiquei mais feliz. Bom, mas tem várias leituras da Bíblia que trabalham como literatura, crítica literária, historiografia, e tudo isso é muito interessante, claro. Agora, esses caras que precisam enganar o povo, que precisam fazer o contrário do que você faz. Você é de Jesus. Esses caras pegam Jesus, transformam ele em mercadoria, Deus em mercadoria. Então, Jesus é deles. Essa é a diferença entre você tentar ser uma pessoa boa e tentar ser uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus, coisa que esses caras não fazem, porque Jesus nunca gostou desse negócio de ficar vendendo o templo, né, gente? Jesus nunca foi um cara dinheirista, nunca foi um cara que usaria relógio de marca, roupa de marca, carro de marca, avião de marca e não sei mais o quê. Jesus nunca extorquiria as pessoas pela fé. Então esses caras, pra mim, eles são diabólicos. O diabo é melhor que... Qualquer forma de diabo é melhor que eles. E eles pegaram essa palavra, rapidinho, eles pegaram a palavra e eles destroçaram sem magia nenhuma. Do jeito Distorceram, né? Não, destroçaram tudo. Destrincharam pedaço a pedaço. E aí, eles não acreditam no poder de Deus. Porque se acreditassem, não fariam o que fazem. Não acreditam mesmo. E aí, eles acreditam em quem acredita. Então, já que eu acredito, eles pegam aquilo ali, transformam em um dinheiro, colocam um poder místico ali, que é assim que eles fazem com as pessoas. Mística tá essa sua peruca hoje, tá maravilhosa. Não tô nem prestando atenção no que você tá falando. Frozen. Só olho pra você, belíssima. Por isso que foi tão importante a fala desse pastor, porque eu acho que os evangélicos carregam muitos estigmas, né? As pessoas acham que são todos iguais. Inclusive, os evangélicos sofrem muito preconceito da bolha da esquerda. Vamos falar sobre isso? O Ismael disse numa entrevista que ele só é de esquerda porque ele é crente, porque ele é de Jesus. E que a igreja não pode ser criminosa porque além de crime, é pecado. Sara, mais uma vez eu queria te ouvir. Eu tenho um espetáculo, que inclusive eu apresentei ele uma vez só, e depois eu pretendo seguir com ele, que chama E Desdisse Jesus, que eu pego os oito... Qual o nome? E Desdisse Jesus. E Desdisse Jesus. Olha, que bonito. Desdisse Jesus, que bonito. Que eu peguei os 7... 8, olha eu inventando pecado. Os 7 pecados capitais, né?
E aí eu coloquei lá as referências dos pecados, de acordo com a palavra de Deus, e peguei as coisas que a gente faz hoje, que o pessoal tirou o nome de pecados e normalizou. Que, na verdade, é tudo a mesma coisa. Porque eu acho absurdo pessoas cristãs serem influências digitais e divulgar jogos de tigrinho, por exemplo. Isso é uma coisa que não cabe, que não casa. Então, isso está envolvido lá no pecado. Se a gente tirou agora do pecado, mas ele está lá. Então, assim, não sei que berimbolo que eu fiz lá com o Saci que deu certo, sabe? Cada tipo de pecado que a gente tem, não é pecado, é crime, entendeu? E aí, hoje, o formato do cristão, o moderno, né? Eles conseguiram tirar a seriedade que existia no tempo do cristianismo antigamente, que eu digo que eu nasci nos anos 90, a televisão era do capeta, por exemplo. Hoje até o povo eu falei com meu pai que o capeta passava patente, porque até ele assiste televisão hoje. Mas eu fico pensando assim, os conceitos que eram do cristianismo antigamente, o que o evangelho considerava pecado e hoje o que não. E aí, essa questão do preconceito, não é nem que é questão de preconceito, é que o evangélico de hoje, ele força demais que as pessoas não gostem deles. Parece que eles pedem, por favor, não gostem de nós. Porque antigamente era uma coisa assim, gente, isso é do demônio. Hoje não é nem demônio mais, é uma gracinha que o pessoal faz por conta própria. Aí tem as igrejas de parede preta, né, que as igrejas que é escura, que você chega lá, o worship, um negócio assim. E aí tem esse conceito também de área VIP. Aí tem a questão, né? Por isso que na igreja que eu era, eu mandei o pastor enfiar a banda dele no cu e sair. Porque era assim, pessoas que têm alta relevância podem pecar. Pessoas que não têm muita relevância e pagam dízimo mais ou menos, aí já não podem pecar. Existe uma seletividade muito grande. E isso é quase todas, praticamente. Aí fala, como é que você consegue gostar de um povo desse e considerar que é o povo de Deus e querer ir pro céu e morar com o povo desse pra sempre? Ô, Sara, você falando isso, me surgiu um pensamento. Você imagina se um homem preto, periférico, que está com tornozeleira eletrônica na tua casa, tenta tirar a tornozeleira com solda, o que aconteceria com ele? Eita. Daquele jeito ali? Eles iam tirar o pé, iam amputar o pé dele e falar assim, que ia ficar sem. Pois é. Agora, aqui no ICL, eu quero dar uma notícia maravilhosa para vocês. Aqui no ICL, nós vamos ter um programa novo que vai se chamar O Poder e a Fé, com o pastor Henrique Vieira e Ava Santiago. Um programa sobre conversas, né, conversas urgentes, sob o ponto de vista evangélico. Evangélico progressista, olha que interessante. Vai ser muito legal estrear na semana que vem, então você fica ligadinho na nossa programação, que já já a gente vai ter mais detalhes sobre o programa, tá bom? Também aproveita agora, gente, e veja, se você ainda não viu, o documentário Bolsonaro, o Fim. Como a democracia venceu o golpe no Brasil. É um documentário original ICL sobre o julgamento do ex-presidente e integrantes da cúpula militar na tentativa de golpe de Estado, tá? Se você não viu, veja, é imperdível. Vamos para o nosso próximo assunto. A COP30 terminou agora, dia 21 de novembro, sem dar soluções para a queima de combustíveis fósseis, né? A gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Mas queria falar de outra coisa que aconteceu na COP. Uma fala, no mínimo, indelicada do chanceler calvo alemão Friedrich Merz, que é um conservador de direita. Ele disse ao sair do Brasil que a comitiva de seu país ficou contente em deixar Belém. Aliás, ele nem nomeou Belém, ele falou aquele lugar, como se fosse um lugar assim, não vou nem dizer o quê. Ah, querido alemão, você podia ter passado sem essa, né? Porque é assim no Brasil, deixa eu te explicar. A gente pode falar mal, mas ninguém mais pode, tá? Aí já viu. Depois da fala dele, os brasileiros invadiram o perfil do chanceler com frases maravilhosas do tipo: mas a gente não queria que vocês ficassem, não. A gente ajeitou a casa só para uma visitinha e botamos vassoura atrás da porta. Respeita o Brasil, maracujá de gaveta. Você nem floresta tem? Essa que eu mais gosto. Calvo! Só isso. Calvo. Querido, eu acho os calvos um volte tesão. para o seu país de inverno intenso, escuro e melancólico, porque aqui continuamos com o nosso calor, alegria e muita simpatia, tá? Eu também acho. Você acha calvo charmoso? Eu acho. A gente tem muitos calvos charmosos. Não, mas não ele. Ó, eu vou ser cancelada pelos europeus. Não, mas Europa, a gente te ama. Mas que sentimento é esse, gente? Orgulho de ser brasileiro? Complexo de vira-lata, Márcia Tiburi. Ela tem um livro, Sarazara. Aplausos. Ela já sabia desse episódio de Ela hoje. tem uma obra imensa. Ela tem uma obra. É um livro por mês, né? Vai, Márcia. Isso é complexo de vira-lata? O que é? Claro que é complexo de vira-lata. Ao contrário. Ao contrário. Porque ele chega aqui
ver esse monte de gente bonita, feliz, alegre. Os brasileiros. Gente, eu cheguei da França hoje, como vocês sabem, né? Tenho maior gratidão à França, porque quando eu fui perseguida no Brasil, à França, aos Estados Unidos, a certas instituições que me acolheram, que me deram trabalho, emprego, cuidaram de mim, que só me trataram bem. Mas, sinceramente, eu tinha uma fissura de voltar para o Brasil, porque o Brasil é... Assim, o nosso único problema são esses políticos. Os nossos políticos, e pelo jeito também é o problema dos alemães, né? São os políticos, porque tem muita gente boa na Alemanha. Gente, eu brinquei, tá? No começo que eu tava com ódio dele especificamente. Eu passei, viu, Sarazar? Eu passei uns 10 anos da minha vida estudando alemão, porque eu ficava estudando esses filósofos alemães, fazendo tese de mestrado, doutorado. Gente, o Nietzsche, filósofo alemão maravilhoso, que era um estrangeiro na sua própria casa, ele adorava os russos, Dostoiévski e uma turma, digamos assim, que tinha ensinado os franceses a serem elegantes. E ele falava mal, muito mal dos alemães, porque era essa gente grossa, que nem esse aí, né? Mas é claro que existem muitos alemães que não são, que são como Nietzsche, né? Que são como Lu Salomé, que são como tantos outros mais, igual a esse chanceler, ele presidente, o que ele é mesmo? Acho que é chanceler. O que é chanceler? Nem sei. Gente, que figura mais triste. Primeiro-ministro. E ele é de extrema direita, isso que autoriza esse infeliz a fazer esse tipo de grosseria totalmente antidiplomática. Pra que o cara precisa falar uma coisa dessas? Vir aqui fazer xenofobia dentro do país dos outros. É porque ninguém deu um tapa nele. Então, um xenófobo. Sara, eu tenho um livro sobre isso, sabia? Márcia, mas eu sabia tenho que você tinha. Você acha que Chama Uma Fuga Perfeita Sem Volta. Agora, peraí, Açucena, eu quero falar um negócio contigo, que é é da tua área. Conta. E a Dua Lipa, hein? Maravilhosa. Em compensação, pirou no Brasil, gente. Ela foi em roda a Dua Lipa, gente? A gente vai te contar. Ela foi em roda de samba em São Paulo, foi em festa funk, foi em festa de música eletrônica, participou de um ensaio de escola de samba da Vila Isabel. Eu não sei quem é a Dua Lipa, mas eu ouvi falar do pai da Dua Lipa. Diz que é um gato, Oxe, né? pai, Diz que é um gato. Foi em bares da Zona Sul, também. foi no Braseiro da Gávea, meu Deus. Tomar um chopinho, que era o programa que eu mais gostava de fazer quando morava no Rio de Janeiro e saía do teatro e ia tomar um chopp no Braseiro. Comeu quiabo grelhado, barriga de porco, cocrete, coxinha. Ela tava maravilhosa. Tomou chopp, tomou caipirinha. Alguém arranja um CPF pra ela, por favor? Eu tô encantada com ela. Aproveitou o melhor do Brasil. Ela é sua amiga, sua coleguinha. Ela é uma ultra cantora pop. Britânica. Eu acho que o Brasil, ele voltou a estar na moda no mundo. Eu lembro que quando eu era adolescente, que o Lula assumiu, em 2022, né? 2022? Lá atrás, 2002, não, né? 2002. Essa era adolescente fazendo as contas. Oxi. 2002. Vou colocar a culpa em Mercúrio retrógrado. Tá retrógrado? Até dia 29. Ai, é por isso, mas tá vendo? Assim, em 2002, eu lembro que saiu uma capa da Veja falando do Lula, chamando Lula de Lulinha, Paz e Amor, porque ele começou a viajar o mundo inteiro, divulgando o Brasil e levando propostas diplomáticas, acordos. E o Lula voltou a fazer isso. E no momento da internet, no momento de uma divulgação e de uma estratégia de social media enorme, e tem dado muito certo, porque o Brasil voltou a entrar na rota do Lulinha, Paz e Amor, dessas viagens diplomáticas que o Lula faz constantemente. O Brasil voltou a entrar na moda dos estrangeiros. E é interessante que, não só ela, o Shawn Mendes, que também é outro artista. Diz que o Shawn Mendes tá foi pra casa da Ivete. Foi até no terreiro, né? Não, e foi pra casa da Ivete. Foi no terreiro com a Ivete, olha que coisa mais Saiu linda. com o filho da Ivete. Então eu acho que o Brasil nunca foi tão pop o quanto a gente está sendo agora. Inclusive a ideia do Lula de trazer pro meio da Amazônia, com todas as deficiências hoteleiras ou urbanísticas de uma cidade como Belém, segurar um evento desse. Mas eu achei lindo, assim. Primeiro que eu acho Belém uma cidade fantástica, amo estar em Belém, já estive em Belém algumas vezes. A primeira vez que eu fui com a Fafá de Belém pro Círio de Nazaré, a convite dela. Que você... Foi lindo, assim. Lindo. A melhor anfitriã. Melhor anfitriã. Ela é o cartão postal de Belém, né? E assim, naquela festa lindíssima, é uma cidade com as suas peculiaridades, com as suas belezas, com as suas misérias também, porque a gente tá falando de um Brasil.
E o Brasil é um país desigual. Então não tem como colocar isso para debaixo do tapete como para inglês ver, para alemão ver. A gente não pode fazer de conta que o Brasil não existe. Até como porque quem produz essa desigualdade é igual esse chanceler alemão Justamente. calvo. Não, e ainda esse chanceler alemão esquece que a Europa inteira, a partir de 1948, passou por um plano dos Estados Unidos, que é o Plano Marshall, com a proposta de reconstrução da Europa como o centro de um tabuleiro de xadrez geopolítico. Ou seja, uma injeção massiva de dinheiro e de patrocínio, inclusive na Alemanha, como reconstrução para a criação, inclusive, da OTAN e desse domínio estadunidense. Ou seja, o Brasil passou por isso. Nós tivemos, pós-ditadura, um plano Marshall. Pelo menos eu nunca soube disso. Ao contrário, nós sempre fomos vistos como a plantação, no qual, a floresta da qual se extrai Justamente. as riquezas que constroem a Europa. Isso é colonização econômica básica. Então, só para dizer que Dua Lipa seja muito bem-vinda. Acho que quem traz cultura da maior qualidade como ela, a gente ama e a gente quer dar um CPF. E eu quero tomar um chopp com você no Brasil da Você sabe outra que eu amei, que eu tô acompanhando? A Paula Bracho. Tá com CPF a Gabriela tudo, tá com já ela tirou tirou o CPF. CPF. A Paula Bracho, da Usurpadora. Eu não acredito! Gente, que O Brasil tá maravilha! pop. O Brasil tá pop. Eu tô me sentindo E a outra muito notícia, A gente te conta a outra quem é notícia. É uma novela mexicana, né? Que passou 30 anos. Que passou A no Usurpadora. SBT. Todo ano o SBT. E a Usurpadora! E ainda... Ai, canta, Usurpadora. Não lembro. Por teu amor. Mas, gente. Eu era criança. Gente, esse programa é uma caixinha de surpresas. Mas só pra dizer uma coisa, um sintoma do que eu tô falando é, inclusive, a quantidade de gringos influencers que tem surgido na internet falando do Brasil. Verdade. Tanto o brasileiro tem amado, Verdade. quanto eles têm vindo cada vez mais, divulgando o Brasil pra fora. Isso. Como se precisasse divulgar o Brasil, né? Inclusive, gente, o Brasil é alemães lindo. que moram aqui fizeram vídeos. Nossa, aquela Maria Léa que fez... detonando esse calvo, esse chanceler. Foi detonado, inclusive, pelos alemães que têm apreço pelo Brasil, né? Não, e ela foi engraçada. Aquele senhor feio, né? Não, e Ele é horroroso. E ela fala, eu lembro que ela brincou que logo a Alemanha não pode fazer isso. A Alemanha não pode. E ainda bem que ela não tem parentes que fugiu pra Argentina. Ela brinca com isso. Ah, sim. Quem fugiu pra Argentina eram os nazistas. Justamente. Os ela vai Adolf brincar. Eichmann. Nossa senhora. Gente, Isso que explica vergonha. muita coisa. Mas pobre dos alemães, né, gente? É óbvio que os alemães não são iguais ao seu chanceler, porque nós também já tivemos um presidente parecido com esse tipo de chanceler, que foi o Bolsonaro, que E agora nós está não preso. somos- Cada um e tem nós Bolsonaro, não mas Nós somos. somos o Bolsonaro. É que nem pensar que os estadunidenses são todos iguais ao Trump e que todos os russos são iguais ao Putin e Que assim todos por os diante. israelenses Mas estão em todos relação a Dua iguais a Lipa, Netanyahu, eu achei muito exatamente. bonito, por exemplo, ela reverenciar a música brasileira. Porque eu fui agora Convidou pra Caetano, China, né? eu fui agora pra Milão, tudo a trabalho pelo ICL, e as pessoas falam muito da música brasileira fora do Música Brasil. brasileira é fantástica. Mas se é escuta conhecida no aqui, mundo gente. inteiro. Tudo quanto é boteco, restaurante. A música brasileira, ela é respeitada. Eu sempre digo isso. Se há um dos nossos trunfos nas artes, é a canção brasileira. E assim, todos os grandes de lá, do mundo inteiro, reconhecem os nossos grandes daqui. E, inclusive, achei lindíssima a posição dela de ter ido Não, e convidado aprendido Caetano, a falar Carlinhos português, Brau, falou em sim. português com as pessoas. Eu achei linda. A gente te ama, Dua Lipa. Eu vou isso. catar a mulher Mas aqui agora no vamos Instagram. falar sobre o documentário Apolo. É um documentário da nossa querida Tainá Miller, tá? A história é um homem trans fica grávido de uma mulher trans. O filme retrata a gestação do primeiro filho do casal e a peregrinação do pré-natal no SUS. Os preconceitos que eles passaram, perrengues, para trazer ao mundo uma criança, né, no país que mais mata pessoas trans no mundo. Bom, tudo começa com a busca de Lourenço e Isis por um atendimento obstétrico que os respeite enquanto pessoas trans em uma unidade de saúde na rede pública de Aracaju. Então eu queria ouvir vocês, meninas, e principalmente a Sucena, claro, sobre a seguinte questão. Existe um corpo certo?
existe um corpo errado? O que você pensa? O que você vivenciou sobre isso? Hoje eu penso que existe corpo. Não existe corpo certo nem corpo errado. O que existe são convenções, ideologias que vestem o nosso corpo de moral, ou de imoralidade. E para nós, pessoas trans, as pessoas trans, inclusive, são uma natureza que desmistifica o corpo e o gênero como algo estanque, como algo pétreo, como se não houvesse uma volatilidade, como se não fosse energia, como se não fosse conceito, como se não fosse signos de espelhamentos. Enfim, é incrível saber que homens podem ficar grávidos. E isso dá um chute na nossa cabeça, dá uma pane sistêmica, e entender que as pessoas trans, elas tiveram a coragem de atravessar essa barreira que é o gênero, de um lado para o outro, porque é humano. Logo, se é humano, ele é atravessável. Porque é humano, é isso que eu quero dizer. Ou seja, ser uma mulher não é um ser menor ou diferente. Ser um homem não é um ser super evoluído, diferente. Não, somos humanos. Existe, claro, diferenças biológicas que estão, inclusive, geograficamente aqui embaixo. Aqui não, a gente pega a nossa genitália e transporta ela para aqui para cima, como se ela fosse um meio de... a nossa genitália está nos nossos salários, a nossa genitália está nas escolhas políticas, a nossa genitália, ela vem para o centro das nossas atenções. Então, quando a pessoa trans faz isso, ela desmistifica, ela desnaturaliza, e sem querer, porque ela... Justamente porque ela é. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E isso no filme fica muito claro, assim, porque quando elas vão buscar atendimento, ele e ela vão buscar atendimento, chega um homem, o Lourenço, grávido. Um homem grávido, Um homem gente, grávido. É lindo isso. Ele é um homem grávido. E aí o sistema... E tá já com o nome modificado na carteira de identidade e tudo. Então, o sistema não aceita fazer um pré-natal num homem. O sistema computador. O sistema que também está na nossa... Esse computador que é frio, também está na cabeça de quem estava ali atendendo, que não teve nenhum jogo de cintura, que teve muito preconceito no trato, e Lourenço ficou tão nervoso que teve sangramento e não foi atendido. Nossa. Eles tiveram que voltar para São Paulo para conseguir atendimento, e só aos 8 meses de gestação fazer primeira consulta com o ginecologista, ser tratado como um ser humano que está passando por um momento. E a gente fica grávido muito. Quando a gente está grávida, a gente fica muito sensível. É um momento mais bonito, mais difícil também na vida de uma mulher. E no caso de um homem trans. Então, assim, que desperta muitas disforias, inclusive. É isso, né? Isso também é uma questão no filme. Eu já tinha pensado nisso uma vez, não sei, você, por favor, me ajuda a organizar o pensamento. Eu acho que o Brasil ainda não está pronto para entender essa questão das pessoas existirem, serem diferentes do convencional, porque alguém desenhou o convencional, então acho que o Brasil não está pronto para isso. E aí, quando eu falo que precisa de uma política urgente para poder atender essas pessoas, não é no sentido de separar, é no sentido de humanizar, entendeu? Porque assim, eu tenho uma amiga que é mulher trans, que ela foi ao médico e ela tava gente, é virose, sabe? Mas assim que ela chegou e reclamou que ela tava com febre, a enfermeira falou, deve ser AIDS. Eu juro pra você que ela voltou, foi uma violência absurda. Que eu fiquei pensando, cara, uma pessoa trans, ela não pode simplesmente tossir. Que todo mundo relaciona algum tipo de DST, porque considera que só pessoas trans e pessoas coloridas do LGBTQIA+, que tem essa doença, né? Ou Tipo, propagam, transmite né? o vírus, alguma coisa. Aí eu fico pensando assim, essas pessoas existem, mas do jeito que a gente tá caminhando, tá muito distante de ter ainda uma política virada pra elas, sabe? Voltada pra elas. Eu fico pensando nessa cena, será que no momento não seria necessário um hospital
hospital específico para pessoas trans, onde o médico vai ter esse olhar humanizado de entender. Aí eu acho que quando existe um homem trans, ainda assim ele precisa de cuidados ginecológicos, porque Sim, com o certeza. interno do corpo é biologicamente, né, feminino. Não, com certeza. E aí a pessoa que atende, Não por tem. exemplo, no filme aparece, eles vêm e tem um centro em Santa Cecília que é especializado... Barra Funda, Santa Cecília, Barra se eu não me Funda, engano. Santa é. Cecília, Ali nesse miolo. Que é especializado em atender pessoas trans. Mas e, aí aqui- e o ginecologista precisa... Mas a gente tá falando de São Paulo, não é Brasil, Não, tinha é que ser só Brasil, São Paulo. porque tem pessoas trans E em se eu não todos me os engano, países. em outro lugar do e se eu não Brasil. me engano, foi essa fundação desse estabelecimento foi uma luta, se eu não me engano, da Casa Chama, que estava na época, inclusive, com a direção do Dig Franco, que é um amigo querido, inclusive, um homem trans, que lutou para que essa unidade de saúde fosse aberta para o atendimento de pessoas trans. E essa sua fala me leva a pensar o quanto a gente precisa de discussões sociológicas, filosóficas, históricas na medicina para humanizar, na real, a medicina. Sim. Porque se a medicina é humanizada, as pessoas são humanizadas. Então elas vão ter a dignidade que lhes é devida. E quando eu digo isso, a medicina ela não tem cultura para lidar com as pessoas trans, porque assim, uma coisa é eu chegar primeiro que as pessoas trans são as que menos vão a consultas de grupos de grupos de pessoas numa sociedade, são um dos grupos que menos visitam estabelecimentos médicos e se consultam, porque tem medo. Primeiro que você às vezes não tem o nome formal na carteira de identidade. Lembra que a gente discutiu sobre no isso? aeroporto, básico. Você ser chamada Açucena, poderia estar o meu nome falecido ali atrás. E a pessoa me chama de repente, sei lá, a menina chama Jennifer e vai chamar, sei lá, Rogério. E a pessoa se sente constrangida só pelo fato de ela ser nominada por um nome que ela não Porque se o nome não mais. combina com a imagem Com que a imagem, apresenta, né? inclusive, que apresenta. Outra coisa é que você chega no médico para ser consultada e o médico já chega porque você tem corpo de homem, você sabe, né? O médico precisa entender, a médica... Ele não tem que lembrar a pessoa aquilo ali. Não, e eu acho que não é só isso, é a dignidade dela, é o corpo de uma mulher trans. Ele pode chegar e falar assim, seu isso. corpo é o corpo de uma mulher É trans. acolher a pessoa no que ela é. No que ela, em vez de... Se é um homem trans, você... Mas para corpo isso, de um homem trans. você tem que quebrar com a noção de natureza, que é o que as chatas das feministas estão fazendo desde Simone de Beauvoir, né? Desde 1949, pelo menos, para dar um marco, assim, com o segundo sexo. Porque, na verdade, a noção de gênero, que ficou forte nos anos 70, ela serviu para mostrar que não existe uma anatomia biológica que seja natural. Que, na verdade, o nosso corpo ele vai sendo construído. Então, mulher e homem, por exemplo, que são os gêneros binários, que já estão ultrapassados, mas que tem gente que ainda está nisso... Eles são construções históricas. E tudo, na verdade, é construção histórica. E a gente precisa quebrar com essa noção de natureza, que é velha, antiga, que tem, assim, milênios e 1000 teorias, todas elas patriarcais, machistas, todas elas com o objetivo de diminuir, menosprezar e lançar à morte os corpos diferentes, que... A Judith Butler, por exemplo, chamou de corpos abjetos, né? Esses corpos que não são o homem e mulher tradicionais, são os corpos abjetos. Mas aí é homem, mulher, branco. Tem mais isso. Homem, mulher, branco na pirâmide sexual lá da Gayle Rubin. Isso é muito assunto, né, gente? Também, mas tem que se entender isso, que é respeitar o que cada um passa por a gente poder entender que tudo é cultural, que tudo é construção, que não existe a natureza. Márcia, se não há filosofia, se não há sociologia, se não há história para esse entendimento, também me parece que a medicina fica no século XIX, estanque, como positivista, cartesiana, sem se relacionar com essa dignidade que você propõe. A partir de políticas públicas reais e de críticas ao estado de coisas mesmo. Eu acho que a formação dos médicos é muito precária, mas de todo o território da saúde, né, do campo da saúde sobre esse assunto, do campo da saúde também mental,
É bem precário tudo isso. Agora, é bom lembrar do velho e bom Foucault, a história da sexualidade. Sim, Como a perfeito. medicina e o direito começam a operar sobre os corpos. Aliás, é nesse livro que ele cria a noção de biopoder, que é o cálculo que o poder faz sobre a vida, sobre os corpos, o corpo vivo. E aí, claro, Foucault não foi longe ao analisar a questão das pessoas trans, nem da questão das mulheres, porque tá tudo ligado. Mulher é feita para quê? Mulher é feita para morrer, ser morta. O sistema faz isso. Descarta e mata, ou deixa morrer, ou mata sumariamente. E por isso também, as mulheres trans são mulheres visadas, até porque tem uma história de dissidência em relação ao patriarcado que a mulher cis ainda não tem tanto, né? De dizer, não tô de acordo com essa lógica inventada por esse sistema. E as mulheres cis ainda têm, porque elas ainda ficam agregadas a um homem, menos as feministas que somos nós. E aquele dizer cai por terra, né? Que falam Aliás, que eu a quero ciência não anda com a fé, mas eu nunca vi uma medicina tão conservadora quanto agora. Né? Que os médicos que eram para estar andando com essa tal de ciência e não acreditar com a fé, com esse ditado antigo, eles conseguem acreditar que, não, homem é homem, mulher é mulher. Por causa do fundamento Porque não pesquisam. religioso. Não, entendeu? porque não pesquisam. Falei, cara, são maus médicos. Não, aí a gente vai ter que falar. São maus médicos. Não estão acompanhando as pesquisas mais recentes sobre o que significa ser homem e ser mulher. Evolução na humana, antropologia, na biologia, Aliás, eu quero fazer um parênteses muito importante. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Isso foi estabelecido pela ONU, então é um dia importante. Nós aqui no programa temos falado, infelizmente, quase em todas as nossas edições do programa, a gente tem falado sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher, e a gente tem que falar mesmo, até que isso acabe. Então é o tópico aqui, o nosso desejo, mas a gente, quanto mais conscientiza as mulheres, mais cedo elas procuram ajuda, menos ciladas elas vão cair daqui para frente. Então a gente tem que conversar, por isso que esse programa existe também. Tá? E a violência contra qualquer mulher, inclusive mulheres trans, né? Inclusive mulheres trans. Senão o pessoal... Aliás, tem uma questão no filme muito interessante, Açucena, porque o Lorenzo, que está grávido, ele tem uma questão complicada com a disforia, né? Porque o peito está crescendo, é uma coisa que ele não se sente confortável, não se identifica com aquilo, né? E a Isis, por outro lado, adoraria amamentar, o sonho dela ser mãe, gerar uma criança, inclusive, né? Então, ela participa muito ativamente da gravidez, e aí tem uma hora no filme que tem essa discussão, que a Isis gostaria de amamentar e o Lorenzo, que vai ter o leite, e não gostaria, não quer mais. Então é um filme maravilhoso, gente. O filme ganhou melhor documentário de longa-metragem no Festival do Rio desse ano e ganhou 2 prêmios no Festival Mix Brasil em São Paulo. O prêmio do público e do júri. A Paula é da nossa querida diretora Tainá Miller, que é uma atriz fantástica, nossa querida colega aqui, ela assiste o ICL, quero mandar um beijo para ela, e também da Isis Broken, tá? Que fez bastante, ela registrou bastante essa peregrinação da gravidez, né? Que as duas estavam grávidas, na verdade, os dois, né? E as duas. É confuso também, pra gente nomear. Desculpa, Sucena. Imagina. Mas eles estavam grávidos juntos e grávidas juntas. Não, mas não tá nada errado falar elas. O ela até pode ser universal também. Por que não, né? Uma coisa patriarcal é a gente considerar o eles universal. Como o conceito de elas. Deus, né? Que não é masculino nem na sua própria gênese. Faz parte da ideologia Mas olha, esse patriarcal. filme eu quero recomendar porque ele é necessário, tá no cinema, vai entrar no cinema agora, e documentário brasileiro geralmente fica pouco tempo em cartaz, então corre pro cinema, vai assistir, porque é muito interessante, é muito, muito bom. Ô Ju, Tá eu bom? acho que um debate bom que esse filme vai trazer também é para as pessoas que estranham o formato de família, além de pai, mãe e filhos. Perfeito. Por quê? Uma mulher trans com homem trans tendo um filho. Aí vão falar que isso é aberração, que isso não é de Deus. Mas aí você pega essa pessoa que pensa isso e pergunta pra ela, tá bom, se uma pessoa não quer ter filho, vocês não permitem que aborte. Então já tá aí uma saída que não existe, não pode abortar. Mas se a pessoa tem um filho e abandona, vocês não querem que pessoas adotem, porque é um modelo de família diferente. Jogar a bola pra eles. Qual é a solução que se dá? Não, entendeu? Sara, tem mais um detalhe. Como essa gente maldosa usa Deus pra fazer maldade, né?
Eles não acreditam em Deus, no sentido de ser Deus. Não acreditam. Outra, não é se possível. Deus existir, Deus deve ser legal. Deve ser uma entidade, uma luz, sei lá o que, uma coisa boa, que é a favor da felicidade dos outros. Imagina uma pessoa usar Deus, ficar instrumentalizando Deus pra fazer maldade com as outras pessoas. E agora vai ser engraçado, porque isso é um formato legítimo. Saiu da barriga de alguém. Porque eu lembro que até na época, quando foi a Sasha, né? Que era inseminação, não sei, bebê de proveita, não sei. Até hoje eu não entendo a história da Sasha. A Sasha disse que não era. A Xuxa disse que não é, não. Eu também Rolou não seria. mesmo. Bonito daquele foi uma coisa. Ela e Luciano Zafira ali. Enfim, na igreja, antigamente, pregavam que era menino do pote de vidro, porque não era de acordo com o que Deus criou no sentido natural. Mas é porque eles não eram casados. É porque falaram que era de menino de pote. Porque falaram que a disseminação era menino de pote. Enfim, mas o povo inventa tudo, né? Mas olha, a gente tem um menino de pote lá em casa, que é meu enteado, que é o menino mais abençoado. Que ele é menino de pote. É menino de pote de vidro. Mas o menino de pote mais esperado e mais feliz do planeta. Pois é, e nesse caso não é de pote, né? Nesse caso houve lá, né? Houve, é legítimo. Sim. É legítimo. Não tem como falar que não foi Deus que expressão, né? Que expressão maluca. Olha, que nem o bolo de pote, né? E outra coisa, Açucena, que a gente... Isso é assunto para um outro programa, que o tempo está acabando. Mas assim, como as famílias receberam essa criança? Porque, por exemplo, a mãe do Lorenzo negava, tinha muita dificuldade pela religião. De aceitar, de aceitar o menino, no documentário, né? De aceitar o menino Lorenzo dela, eles estavam sem se falar, mas quando ele aparece grávido, o Apolo, que é esse nome lindo, simbólico, que é o deus do sol, né? A perfeição, o Apolo é o deus perfeito do Olimpo e tal. Quando vem Apolo, une a família. E aí você vê a vida, é uma vida. A vida esperada, na vida que se quer. E do outro lado de Aracaju, você vê até a bisavó lamentando porque eles vão para São Paulo e não vai poder acompanhar até o crescimento, fim. É muito bonito, gente. Mas antes de terminar, eu queria falar da pós-graduação em Teoria Crítica, que vai começar aqui no ICL. O lançamento está marcado para o dia 27 de novembro, quinta-feira agora, às 20 horas, em uma transmissão ao vivo com Eduardo Moreira, Gessé Souza e convidados especiais. É a primeira pós em Teoria Crítica do Brasil. E Márcia Tiburi, nossa teacher, pode ser sua teacher também. Ela é uma das professoras. E ela vai explicar aqui agora pra gente o que é teoria crítica e o que é essa pós do ICL. Com vocês, nossa teacher, Márcia Tiburi. Uou, eu amo esse assunto. Que honra de vocês, hein? Vocês vão ter aula com ela. A gente tem aula aqui toda terça-feira. Ó, que fofas. Então, essa pós sobre teoria crítica, ela trata de uma análise da realidade com base em altíssimas metodologias de compreensão da realidade. Mas o foco é fazer a análise da realidade. Para isso, você precisa entender muitas teorias. Então, entender de filosofia, de antropologia, de ciência política e de, enfim, tudo que for possível de se colocar nesse combo de reflexão. Por exemplo, eu dei uma aula sobre teoria crítica e América Latina. Então, eu tive que fazer um nexo entre a história da teoria crítica, que é filosofia alemã do começo do século XX, que deriva de Marx. Marx, quando ele fala, por exemplo, que não basta interpretar o mundo, é preciso transformar o mundo, isso seria, digamos, a base conceitual da teoria crítica. Aí você pega esses autores alemães do começo do século XX, que fizeram... A escola de Frankfurt, principalmente, um cara chamado Max Horkheimer. Só tem culto aqui. E aí depois você começa a... Eu fiz nexos com a filosofia latino-americana, com a filosofia da libertação. E qual era o objetivo? Mostrar para as pessoas que entre a mais radical, mais pura, mais cuidadosa, mais sem medo das reflexões e a transformação da realidade tem um nexo, né? A gente precisa mostrar qual é esse nexo. Então, movimentos sociais, por exemplo, falar sobre feminismo. Eu falei no meu curso muito sobre feminismo latino-americano, feminismo negro, indígena, feminismo comunitário, todas as formas de feminismo, mas não só. Eu falei também sobre MST, só que tudo a partir de teorias e de construções que têm um tempo histórico que remonta ao começo do século XX. Para as pessoas entenderem do que se trata, porque se você não entender,
entender, se você não souber do que a gente está falando, quando se faz análise do capitalismo, do patriarcado como sistema, do racismo como sistema, você não vai conseguir mudar esse sistema. Então, é importante a gente fazer a reflexão até as últimas consequências. E um curso de pós-graduação é para isso, é para quem quer entender com profundidade, para poder mudar com profundidade. Gente, interessantíssimo. Eu vou me inscrever nesse curso, vamos? Dia 20. O lançamento é agora, dia 27 de novembro, às 20 horas. Você não pode perder. Mas eu vou me inscrever. Mas se você não puder assistir ao vivo, tem aula gravada? Tem aula gravada. Você pode se inscrever. E aí depois você pode fazer após depois, na hora que você quiser. As aulas são gravadas, eu acho que você vai poder assistir várias vezes. O lançamento é que é do dia 27, entendeu? Vai ter uma aula inaugural dia 27 com Eduardo Moreira, Gessé e convidados especiais, como, por exemplo, vou dar spoiler, nossa querida teacher Márcia Tiburi. Vou dar só mais um recado, jura, só mais um. Vou dar mais um recadinho. Se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para onde? Para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Gente, a gente dá muitas dicas aqui, é importante entrar nesse grupo. A gente fala de livros, de filmes, de peças, de autores, de música, de coisas maravilhosas. Então, é importante você entrar nesse grupo para você receber todas essas dicas. Porque depois vocês ficam me perguntando por DM e eu não vou nem lembrar tanta dica que a gente dá aqui. Ali vai ficar tudo organizadinho para vocês, tá bom? Agora, vamos cantar com a Açucena? Uma homenagem ao filme Apolo. E a Açucena conta a história. Eu insisti muito para que a Açucena cantasse uma música autoral. Porque, afinal de contas, ela é uma diva, é uma cantora, é uma mulher trans, empoderada, que tem uma família fantástica e que tem uma... E muito talentosa, além de cantora, ela é uma talentosíssima compositora. Obrigada. Maravilhosa. Eu sou apaixonada pela Açucena, vou confessar para vocês também, né? Fãs Obrigado, total. Fãs. Então, por favor, o palco do Precisamos Conversar é todo seu, nossa musa. Então, pra Isis, pro Apolo e pro Lorenzo. Isso. Vambora. Eu vou cantar uma canção pra você, feita da tua imagem, diante da minha face. Se você pudesse entender, baby, eu vou cantar uma canção pra você. Quem nos media dia a dia o nosso sexo, amor, o anexo ao X da nossa dor. O amor eu aposto no jogo entre cartas, cervejas, fogo e queijo coalho. No baralho eu jogo os ais, te embaralho, sou dama de paus, caralho. Linda. Se você quiser ouvir em casa, tá no Spotify, né? Essa música tá no Spotify? Tá. Então tá, você tem música que eu vou todas as regravar, plataformas. inclusive, que foi com a minha banda que eu lancei. Lançou com a banda, que era a banda. Cozinha... As Bahias e a Cozinha Mineira. As Bahias e a Cozinha Mineira. Maravilha. Então procure no Spotify, gente. A gente tá no Spotify também. Então, um beijo, alegria. Até semana que vem. Linda, arrasou. Faltam só 2 dias para a gente poder lançar oficialmente, explicar todo o programa da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Primeira vez no Brasil que esse curso é oferecido, um curso super demandado fora do Brasil, e a gente vai mostrar para vocês que não é qualquer curso, é um curso com os melhores professores do planeta e com um roteiro incrível para vocês poderem aprender, com um valor absolutamente acessível para todo mundo, muito mais barato do que cobram, né, outros cursos no Brasil que não oferecem 1/10 do que a gente vai oferecer. Quase simbólico para o que a gente vai estar ali oferecendo para o pessoal. E daqui a 2 dias a gente tá junto.